O computador meu tá com Windows 10, ele tá chato mexer, viu? Ah, menina, imagino. É Eu não sou muito. complicado. Aí já tá quase lá. Agora parece que já tá no ar. Aí eu tenho que ir lá no Face agora, né? E não tem Isso, aí problema eu eu sair vou. dessa tela aqui, não. Deixa eu tentar entrar no Face aqui pelo computador, Pode sim. que aí facilita para nós. Uhum. Isso. Só tem que. Não quer te marcar. Será por quê? Com dois L's, né? Isso, é. Gabriela de Sá, com acento, né? Isso. Não quer te marcar. Mas você acha que influencia? É bom me marcar, mas Não. se não puder, não tem problema, não. Tem não, segue. Aí depois a gente faz os ajustes. Sim, Então vamos. Uma ótima noite a todos. Hoje temos um tema muito relevante para a gente discutir, para a gente aprender. E a psicóloga Gabriela de Sá aceitou o nosso convite para a gente conversar hoje sobre comportamento. Muito boa noite, psicóloga Gabriela de Sá. boa noite, Flávio. Boa noite, pessoal. Tudo bem com você, Flávio? Tudo bem, e muito ansioso para aprender, não é? Eu tive a oportunidade de te chamar e você prontamente aceitou o convite para dividir conosco um pouco do seu conhecimento, da sua experiência. Eu acho isso muito importante, porque, como eu sempre falo, nós somos servos de Deus. Não custa nada a gente tirar um pouco do tempo e dividir, com as pessoas, não é verdade? Com certeza. E é muito bom que a gente pode construir, né, aqui juntos, aprender uns com os outros. E eu gosto muito de ter esse momento de poder falar sobre vários assuntos, contribuir com o que eu consegui construir nessa minha caminhada e também aprender ainda mais com vocês. Eu achei importante porque aqui em Coração de Jesus são poucas pessoas que participam de lives. E eu percebi que você trabalha no Instagram, esses temas aí, e eu resolvi arriscar e você prontamente aceitou na hora, mesmo antes de eu te convidar. E muito obrigado por essa oportunidade, viu? Imagina, para mim é um prazer. Eu gosto muito de poder contribuir de diversas formas, porque até hoje também existe um preconceito, né, de que a psicologia é algo que as pessoas todas não precisam, que seria algo aí para doido, para louco, né, no senso comum, ou que é para rico. Então eu tento popularizar esse conhecimento para que todo mundo possa ter essa ferramenta tão preciosa e científica nas mãos. A gente pode buscar se desenvolver de uma maneira saudável, de uma maneira que vai potencializar nossos relacionamentos, a nossa vida pessoal e profissional. Então, é muito bom poder contribuir e estou aí à disposição sempre que vocês precisarem. Então tá bom. Agora você vai fazer aí a sua apresentação, né? Você é psicóloga, onde você nasceu, onde você mora, atua. Apresenta para a gente, por favor. Então, nasci em Coração de Jesus, conterrânea aí de vocês. Cresci aí também, estudei até o ensino médio aí. Sou filha do professor Francisco Sá, professor de Socia aí, um abraço. Ele disse que ia estar aqui nessa live, inclusive. E fui embora, né? Vim estudar em Montes Claros, fiz psicologia aqui, me especializei em saúde mental e também em metodologia didática do ensino superior. Atuo como psicóloga clínica e como psicóloga educacional. Tenho meu percurso aí na teoria psicanalítica,
que embasa e acredita no ser humano como único, como muito subjetivo, e a gente não costuma rotular as pessoas, né? A gente acredita que cada um tem sua história, sua vivência, e a partir daí a gente pode construir novos rumos para cada um. E é um prazer mesmo estar aqui com vocês, e espero poder, nesse percurso, continuar contribuindo. O que eu achei importante aí é essa questão sua da fala, da comunicação. Eu sei que isso faz parte da sua profissão, que é o trabalho, a mesmo convencer aí o seu paciente, o seu interlocutor, mas eu acho bonita essa sua forma de comunicar, de explanar. Isso é muito importante, principalmente nas redes sociais. Você está de parabéns. Oh, muito obrigada, gente. Cada dia eu tento melhorar um pouco mais, porque a psicologia trabalha muito com a linguagem, né? Ao contrário da linguagem médica e de outras linguagens, a gente tenta capturar o sujeito através da linguagem. E é muito até da sua área, né, Flávio? E a gente busca estudar até a linguística, e além das personalidades, do comportamento. Então, é muito importante usar essa ferramenta de uma maneira eficaz mesmo. Temos aqui o boa noite do professor Francisco Sá, meu colega de escola, da Escola Estadual Benício Prates, também José Geraldo, Fábio Francisco Batista, e ele que faz a primeira pergunta aqui, Gabriela, a questão da motivação nesse período de pandemia, que é um período de grandes perdas, inclusive na área da educação, nós não estamos trabalhando de forma presencial, e o luto de não poder frequentar a casa dos pais, às vezes, o luto da morte física, como que pode-se fazer essa motivação nesse tempo triste? Verdade, nossa, é muito bom trazer isso, né? Essa pergunta foi muito boa, muito obrigada. E realmente é um luto. É um luto em todos os sentidos, né? A perda daquilo que a gente poderia tanto fazer, que era encontrar, às vezes, as pessoas, sair até mesmo para o trabalho, coisa que não tem acontecido mais, e é conseguir elaborar esse luto mesmo. O que acontece quando a gente está no luto? Tem que acontecer um desinvestimento nosso naquele objeto que a gente perdeu. Só que, nesse momento, é uma perda temporária, né? Então, é interessante que a gente tente se manter motivado internamente. Algo que motiva muito, inclusive, é continuar com uma rotina minimamente organizada. Mesmo que a gente sabe que não é possível ter a rotina que a gente tinha antes, alguma rotina foi construída nesse período. E é interessante que seja ali elencadas atividades que a gente faz no dia a dia, o que a gente gosta de fazer, ter um momento de prazer, porque a motivação ela vai sendo construída a cada dia. E também é muito importante a gente não ficar o tempo todo vendo essas notícias que aparecem aí na TV, porque isso dá uma desanimada, a gente acaba investindo demais, né, os nossos sentimentos em coisas negativas, em coisas ruins, mas a gente precisa acreditar que realmente há uma pandemia aí. E há pessoas sofrendo, tem aí várias pessoas que estão sendo acometidas diretamente, seja relacionada à perda do trabalho, a perdas financeiras, perdas de pessoas. Então, há aí um sofrimento muito grande. E quando a gente nega esse sofrimento, é como uma neurose, né? Às vezes tem aquelas pessoas que falam assim, eu não quero nem saber. Não tem como não saber. Porque quando a gente tenta evitar ir de encontro com esse sofrimento, a gente está num mecanismo de defesa, que é a negação, e a gente vai de encontro à morte, porque não tem como evitar esse sofrimento. Então, entender que esse sofrimento existe, entender que vai passar, que é um período difícil, que a gente está todo mundo no mesmo barco, mas que tem que ter uma rotina mínima estabelecida. E principalmente colar coisas que você gosta, seja ler um livro, seja ouvir uma música, uma atividade física, ficar um tempo sem fazer nada também não tem problema, mas dedicar-se para si. A gente reclamava tanto antes que não tinha tempo para nada, né? Que não podia ver os pais, que trabalhava demais, que não podia visitar um amigo, que não podia sair, não podia fazer aquilo. Quando a gente se deparou com todo o tempo do mundo,
a gente se desestruturou. E aí foi difícil continuar prosseguindo sem tudo que a gente reclamava. Então, é mais ou menos tentar seguir o caminho com consciência de que o sofrimento existe, mas que vai passar. Então, uma palavra importante seria uma recomendação, seria resiliência? Exatamente. Resiliência. Mas é difícil falar de resiliência, porque tem pessoas que realmente são um pouco menos resilientes, né? Ou às vezes têm uma história de vida, ou talvez até uma personalidade que tem mais dificuldade de lidar com mudanças, de tolerar frustrações, e aí vai indo por caminhos mais tortuosos, né? Mas a palavra é realmente tentar, o máximo possível, buscar essa resiliência e ter consciência que a gente pode demonstrar nossa fragilidade. Todos nós somos vulneráveis. E essa vulnerabilidade, ela vai aparecer, seja naquela ligação que a gente esperava e a gente não recebeu e fica super ansioso, seja diante da morte de alguém que a gente amava muito, seja diante daquele medo de abrir aquele exame e ver o resultado. Então, a gente é muito vulnerável e a sociedade coloca pra gente que a gente não pode ser. E aí, quando você demonstra sua fraqueza, você acaba sendo taxado, né, de fraco, de depressivo, de chorão, disso, daquilo, mas todos nós somos vulneráveis. E me parece até, levando em consideração todos os relatos que eu escuto na clínica, que a maioria das pessoas tem um segredo íntimo de acreditar que não vai dar conta, acreditar que é talvez um impostor e que alguém vai descobrir a qualquer momento que, na verdade, ela não é tudo aquilo que as pessoas pensam que ela é. Ou seja, é porque a sociedade impõe pra gente que a gente tem que ser forte, que a gente tem que dar conta, que o tempo todo a gente tem que estar ali pro que der e vier. Não, a gente não tem que estar o tempo todo forte. Tudo bem se hoje você não acordar bem, se você quiser chorar, tudo bem. Agora, se você perceber que esse choro está demasiado, está gerando mais sofrimento, teve alterações aí, né, orgânicas no sono, alteração no humor, alteração no apetite, aí já aponta para outras questões, né, que a gente precisa tratar. Mas a gente pode sim não estar bem o tempo todo, mas se você conseguir buscar ser resiliente, recuperar, buscar seu equilíbrio depois, ter motivação para continuar seguindo, mesmo depois da derrota, é o ideal. É isso que a gente busca depois de um processo de autoconhecimento, sim. Então, é importante demais a questão da autoestima, ou seja, a pessoa ver a sua possibilidade, acreditar em si mesmo. Eu acredito que na literatura aconteça uma oportunidade na leitura da pessoa usar esse momento para o aprendizado, ou seja, buscar bons livros e estudá-los. Porque, infelizmente, a televisão ela está o tempo todo falando desses assuntos. É importante que a gente saiba sobre eles, mas não o tempo todo. Exatamente. É até uma recomendação da há um Organização Mundial da esgotamento Saúde, né? da televisão. Sim. E a gente vê que a televisão também ela não tem mais assuntos importantes, coisas saudáveis. Mas a literatura ainda é saudável. Então, investir em bons livros, principalmente da literatura brasileira, é um momento importante da gente abastecer a nossa mente aí com grandes conhecimentos, oportunidades, abrir a mente para isso. Agora, uma coisa importante que acontece hoje é a questão do home office. O que você recomenda? Qual é a ideia que você tem, que você passa para os seus pacientes aí em relação à sobrecarga de trabalho? Tem até uma palavra, acho que é burnout, síndrome. Como que você analisa e orienta a gente sobre isso? É muito interessante quando a gente pensa no home office, né? Que a gente tem a impressão que vai ser mais bacana. Inclusive, tem uma pesquisa muito recente que diz que 59% das pessoas que estão em home office têm gostado. E se tivessem a oportunidade de continuar, continuariam. Mas aí tem, então, 41% que não está tão satisfeita assim, né? E aí eu vou dar uma dica para essas pessoas, então. Porque, às vezes, você está em casa
e você acaba não organizando aquela rotina que a gente acabou de dizer, né? Minimamente. E você tá ali, quer resolver aquele trabalho e quer terminar logo, e talvez o seu supervisor ou o seu gerente manda ali uma mensagem, você acha que já tem que responder. Mas a carga horária, você tem que organizar de acordo com aquela que você fazia. Mas você tem que ter também o seu momento de descanso, de desligar mesmo o celular, desligar o computador, investir em você, alongar ali durante o dia, saber que deu tantas horas, por exemplo, 5 horas da tarde, encerrou o seu expediente, encerrou, pode desligar. Tem algumas pessoas que me falam de um sentimento de culpa e preocupação em se desligar, né? De não estar ali presente se for procurado durante a noite. Tem pessoas que me relataram que queriam terminar todo o relatório num dia até meia-noite para poder ficar livre. Mas a empresa tem que entender que estar em casa é um ambiente diferente, tem criança, tem cachorro, né? É um ambiente totalmente diferente. Não é a empresa, e ela tem que estar consciente disso e saber que o seu funcionário pode ter uma mudança ali na sua rotina, e o funcionário tem que ter consciência de que há uma carga horária para ser cumprida. Então, é realmente organizar minimamente a rotina e não ficar aí por uma busca desenfreada atrás de metas e de trabalhos sem parar, né? Então, na realidade, você citou um ponto importante, uma orientação, ou seja, a carga horária. Por quê? Uhum. Hoje, na educação, o Estado ele não garante muitas ferramentas, principalmente para o professor. Então, com a questão das teleaulas, da tutoração, o que acontece? O professor ele teve que usar o seu celular, o seu smartphone, montar ali, usar a sua agenda pessoal para colocar contato dos alunos, dos pais de alunos, e se não ocorrer essa questão da carga horária, a noite toda vai chegar mensagem de pais, de alunos, por falta mesmo dessa Exatamente. organização. E o que isso vai acarretar? Vai acarretar que a pessoa vai ter prejuízo aí no seu sono, a questão das preocupações, e o que você citou também é importante, a meta. Então, essa meta, ela tem que ter o quê? O planejamento, datas, horários, o tempo, respeitar-se o tempo. Então, foi muito importante essa orientação sua, para quê? Para que a gente possa passar por esse momento, por esse luto, e sair o quê? Mais unido, mais humano, mais fortalecido, para a gente poder ter um comportamento diferenciado. Até que na nossa região, a gente tem mais contato, a gente conhece mais as pessoas. Aqui em Coração de Jesus, a gente conhece todo mundo. Montes Claros é maior aí, mais de 10 vezes, mas você também conhece. Agora, numa cidade grande, é bem complicado essa questão humana. Como que você vê isso, essa interação numa cidade grande, numa cidade pequena, esse comportamento? Ah, com certeza é muito diferente. E depende até, por exemplo, essa interação você fala no relacionado ao trabalho? Relacionado ao trabalho, relacionado à proximidade das pessoas, o pensamento, sim, Entendi. entendeu a pergunta? Assim, eu percebo muito, né, de menina que cresceu na cidade do interior, que ainda continua no interior, mas no interior um pouco maior, digamos assim. A interação na cidade pequena, realmente, ela é muito mais íntima, né, mais afetuosa. A gente tem até que tomar cuidado nesse período e realmente respeitar o distanciamento, né, que é orientado nesse momento, inclusive. E na cidade um pouco maior, inclusive, eu sempre morei em apartamento, desde quando eu mudei para cá. E na época da faculdade, eu não conhecia meus vizinhos. De frente, eu não sabia o nome de quem morava na frente da minha casa, porque não havia muito esse contato. Então, eu imagino que na cidade ainda, essa interação também ela deve ser um pouco mais distante. Mas o legal é da gente pensar que aquelas pessoas que a gente tem realmente vínculo, que tem afeto, que trazem uma diferença no nosso dia a dia, são as pessoas que devem estar perto.
né, que a gente tem que estar mais próximo agora, seja através de videochamada, de telefonema, de mensagem. A gente tem que buscar sempre reforçar os nossos vínculos. Mas mais importante do que toda a comunidade até, é reforçar o vínculo com aquele que você ama muito e deseja que esteja perto. E reforçando esse vínculo de amor com quem está próximo a gente tende a reforçar o vínculo com o social, né? Sublimar de uma maneira que a gente possa contribuir para a sociedade de maneira mais saudável. Como, por exemplo, quando a gente toma consciência de que as ferramentas do nosso trabalho são outras e tenta fazer isso o melhor possível, como eu sei que vocês, professores, estão passando por isso nesse momento, né? Vocês praticamente recebem mensagens o tempo todo, tem ali o WhatsApp, vocês se comunicam com os familiares, com os alunos, tem que enviar mensagem, então está tudo muito mais intenso. O sofrimento está mais intenso, o trabalho está mais intenso, as mudanças estão intensas. Muitas pessoas falam assim, o ano de 2020 é um ano que não valeu, não contou. Ao meu ver, é o ano mais intenso que nós, agora até, né, sei lá, 30, 40 anos, 50 até, o ano mais intenso que a gente viveu, porque teve muitas mudanças impactantes já no início do ano, nuvem de gafanhoto, nuvem de poeira, coronavírus, pandemia mundial, coisas que a gente não imaginava. A gente nunca imaginou que uma sociedade pararia e voltaria para dentro de casa. E nesse momento a gente percebe, quando a gente volta para dentro de casa, um paciente até me falou, eu achei incrível. Ele disse o seguinte: retirou a filha dele da escola, mas botou um pai dentro de casa. E era exatamente o que ela precisava nesse momento. Então, nesse momento, a gente tem que buscar reforçar os vínculos, reforçar nossos valores, reforçar aquilo que a gente pensa que é bom, para quando tudo isso acabar, a gente voltar para a sociedade diferente, não voltar sendo o mesmo que a gente era antes. Então, é importante demais essa questão aí dos vínculos familiares. Por quê? Na correria do trabalho, o pai vai trabalhar, a filha fica em casa. O pai chega, a filha vai para a escola, uma suposição. Então, hoje, praticamente, eles estão em casa e o pai é pai e, às vezes, professor. Isso é muito interessante, esse aprendizado, esse vínculo. E o professor Fábio, ele tem uma pergunta importante para a gente aqui, questão aí de depressão, de solidão. Como que explica isso aí na psicologia, Gabriela? A relação da depressão com a solidão? Nesses fatos aí, devido a pessoa às vezes estar só, porque no caso aí, fisicamente, né? Porque igual você citou, recursos tecnológicos nós temos demais. Nem precisa gastar crédito do telefone, é só uma conexão com a internet. Mas é uma questão, você pode falar a questão de solidão numa multidão ou solidão estando só. Como que a psicologia vê isso? Muito legal. Gente, estou adorando as perguntas suas. Muito bacana. Gente, a solidão, a gente tem até que diferenciar, né? A solidão da solitude. Isso. É algo muito importante, porque a gente tem a impressão, às vezes, de que é algo ruim estar só. Mas depende muito de como a gente enxerga o estar só. Mas quando ele associa a depressão e a solidão, é muito importante, porque a gente tem que observar que essa depressão, ela pode ter sido desenvolvida nesse momento, né, de pandemia, mas ela pode ter as suas raízes em outros momentos. Inclusive, na psicologia, a palavra depressão, na psicologia não, na psicanálise, a palavra depressão é só um significante. Não é exatamente o sofrimento da pessoa. Porque o sofrimento, ele é muito mais amplo, né? Há aí um vazio, uma sensação de desamparo muito grande, uma perda da vitalidade, uma perda da vontade, uns pensamentos negativos. Então, é algo muito maior do que simplesmente um nome, depressão. Na linguagem médica, né, ele diz muita coisa. É um transtorno depressivo, vai ser medicado assim, assim, assim. Na psicanálise, a gente quer prezar o que o sujeito sente quando ele diz ter depressão.
Que sofrimento é esse que o angustia, que o abala, que o coloca numa posição de desamparo? Talvez a solidão deste momento o colocou nesse lugar de desamparo, de se ver sozinho e aí não deu conta de lidar com essa questão? Ou talvez seja o medo do que acontece lá fora, né? Por exemplo, pessoas com transtorno obsessivo compulsivo nesse momento devem sofrer infinitamente, né? Porque já é sofrido normalmente. Tem uns que têm aí uma questão com a limpeza, com a higienização, tem outros que têm uma questão com pensamentos de morte, né? Então a gente tem que pensar de modo geral. O que esses significantes, ou seja, esses nomes de transtornos, geram em cada um? Que sofrimento é esse que escancara agora para todos nós? E como que a gente vai fazer para lidar com eles? Então, a solidão, ela é um fator importante. Pode ser a chavinha que rodou para fazer com que todo esse sentimento de desamparo viesse à tona, né? Isso, então, você citou uma parte importante aí para a gente que é leigo nesse assunto, é solitude, né? Essa palavra aí, eu nunca tinha ouvido nesse contexto que você mencionou isso. Foi um aprendizado hoje para mim, muito importante isso. Então, comportamento. O que seria um comportamento nessa linguagem aí que você determina para a gente? O comportamento é aquilo que a gente vai fazer guiado, né, pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, é a ação daquilo que a gente acredita. E a gente vai fazendo isso várias vezes, digamos assim, e aí ele se torna um hábito. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente faz diariamente e sempre, baseado nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, naquilo que a gente acredita, para que aquilo não vire um hábito. Até mesmo a maneira que a pessoa se mostra para o mundo, como a gente fala para o mundo. Por exemplo, vou dizer de um comportamento que a gente vê muito, é até uma pergunta que eu costumo fazer. Quantas vezes mulheres deixaram de usar biquíni por vergonha do seu corpo? Naquele momento foi um comportamento, né, de evitar botar o biquíni. Depois, quantas vezes as pessoas evitam de falar sobre si, de falar sobre a sua história, com medo de ser julgado, com medo de não ser aceito? Quantas pessoas trabalham e têm o comportamento de ali trabalhar naquilo, sem vontade de trabalhar naquilo, só porque as pessoas normais trabalham assim, vivem assim, ganham X? A sociedade impõe pra gente que a gente deve agir de tal maneira, porque assim é normal. E aí a gente começa a ter sentimentos de frustração, de vulnerabilidade, porque talvez a gente não acha que se encaixe nesse normal, nesse mundo cheio de pessoas normais. Mas, ao mesmo tempo, a gente se coloca numa camada de proteção que é agir como todo mundo age para ser aceito. Então, a gente tem que prestar muita atenção em cada comportamento e entender se esse comportamento está de acordo com aquilo que eu quero, com aquilo que eu acredito. Até na minha página do Instagram tem escrito assim, bem na hora que você entra na minha página: desenvolvimento pessoal, a liberdade de ser quem você é. Por quê? Quando você busca esse autoconhecimento, você se autoriza ser quem você é. Você se autoriza a ser falho, você se autoriza a ser vulnerável, você se autoriza a abandonar aquela carreira que você não gosta, mas que vive porque estudou, porque um dia ia dar dinheiro, porque era o curso mais fácil de passar na época, ou porque você achava que queria naquela época. Então, a gente tem que ir por aí, buscando o conhecimento, o autoconhecimento, para determinar os nossos comportamentos. Então, é importante mais o que você falou aí, o auto, ou seja, de si mesmo. É você que é esse protagonista de sua vida, que é dono das suas ações, omissões, desse comportamento. E a questão da ansiedade. O que você pode explanar para a gente? Só antes de falar aqui da ansiedade, tocar num ponto que eu achei muito interessante que você falou, que realmente a gente é responsável, né, pelo nosso comportamento, pelas nossas escolhas. Isso é muito bom de trazer aqui, porque nós temos uma tendência de culpar o outro, né? A gente olha e fala, foi culpa de fulano, ou é meu signo.
menino, signo de Áries, faz essas coisas, ascendente não sei aonde, o universo jogou para mim, nossa, Deus quis assim. Tudo bem, eu acredito em Deus também, no universo, mas você também tem as suas escolhas, principalmente é você que escolhe, é você que se coloca nessa posição que você está hoje. A gente se conhece também através do outro, principalmente na nossa infância, né? Quando a gente nasce, a gente é cuidado pelo outro, que é o nosso principal cuidador, que sabe sobre a gente, né? Que é o grande outro da nossa vida. Então, a partir desse outro, a gente constrói a nossa personalidade e aquilo que a gente vai ser. Mas chega um determinado ponto na sua vida que você precisa se desvencilhar desse grande outro para você não se tornar um objeto. Então, quando a gente sempre culpa o outro, aponta para o outro, projeta no outro aquilo que é nosso, nós tiramos da gente a oportunidade de mudar. E nós não mudamos o outro. A gente tem a oportunidade de mudar a si mesmo. Então, é muito importante a gente ter essa consciência mesmo que você traz, Flávio, de que eu sou responsável por aquilo que me acontece, pela minha escolha, sou responsável por onde eu estou hoje. Freud até faz a pergunta, né? Qual a sua responsabilidade diante da desordem que você se queixa? Então, é interessante a gente se perguntar isso todos os dias, quando a gente está naquela fase de reclamar muito. E vamos lá para a ansiedade, então, né? Sim, muito bom. Para a psicanálise, a ansiedade ela vai surgir quando nós nos colocamos em uma posição de objeto. O que é se colocar numa posição de objeto? É quando as coisas estão ali acontecendo ao seu redor e você deixa o barco tocar. Só que quando você deixa esse barco tocar, você se preocupa muito com o outro, com o que o outro vai pensar, o que vai acontecer, e aí você projeta lá no futuro as suas preocupações de hoje. É como se você vivesse lá, né? A psicanálise até compara muito a ansiedade com o medo. Só que o medo, ele tem um objeto presente. Você sente medo de algo, normalmente. E na ansiedade, isso não está presente. É como se você imaginasse o tempo todo aquilo que você teme lá no futuro, e não quer dizer que seja um futuro longe, não, pode ser um futuro daqui 5 minutos, é algo assim muito próximo, e você fantasia aquele pensamento, e você se angustia, né, e a gente pensa que a ansiedade é só ficar ali um pouco nervoso, não, a ansiedade, ela pode acometer seu sono, ela vai te gerar tremores, sudorese, taquicardia, então, tem muitos aspectos no seu corpo que vão ser afetados, que é o que a gente chama também de psicossomatização, que é quando o seu corpo responde a algo que é do seu psíquico, porque nós somos biopsicossociais, mente e corpo, que antes a gente pensava, né, que mente era uma coisa, corpo era outra coisa, mas não. Então, tudo que acontece no meu psíquico vai refletir no meu corpo. Doenças de pele, o meu sistema imunológico ele decai, então eu fico doente mais facilmente. Existem aí também ansiedades, dores pelo corpo, no joelho, no braço, na mão. Então, e aí a pessoa se pergunta, mas por quê? O que está acontecendo? Mas ela sofre o tempo todo. Ela prioriza o outro e não prioriza a si. Vive num futuro próximo, com medo daquilo que pode acontecer, estando numa fantasia introjetada, e os seus fantasmas, né, ficam o tempo todo ali, massacrando, punindo, culpando. Todos nós, a sociedade tem um padrão de ansiedade, mas é muito importante a gente saber que a ansiedade existe, e tem a ansiedade boa, e tem a ansiedade ruim. A ansiedade boa é aquele friozinho na barriga, quando você conhece alguém, que você está gostando de alguém, ou quando você vai fazer uma coisa e você fica um pouco nervoso, ansioso para que isso chegue logo, né? Tudo bem, essa ansiedade ela é tolerável, ela é aceita, é até bacana, porque ela impulsiona para que a gente queira fazer, né? Agora, a ansiedade que te paralisa, que te gera sintomas no corpo, que faz com que você não dê conta de fazer aquilo que você planejava, é uma ansiedade patológica que precisa de ação. E aí você precisa analisar a posição que você tem ocupado na sua vida e também se não existem aí outras questões, né, neuroquímicas cerebrais que precisam ser reajustadas.
Muito bom, muito esclarecedor. Aí tem a Luciane Nogueira, que é especialista educacional, Karen Lafetar, João Pereira, lá na Alvação, ouvindo a gente, Célia, lá no bairro Fervedouro, Valmintas, que esteve conosco falando aí sobre arte na live passada, William Frois, lá de Belo Horizonte, e Fábio Francisco Batista, ele é um professor de história, eu costumo chamá-lo de meu mestre. Ele está falando aqui sobre pânico. Como que você avalia esse termo? Vamos avaliar se ele diz do transtorno do pânico ou do pânico da palavra, né? Dizendo do transtorno do pânico, é muito interessante ele trazer isso, porque é algo que tem aumentado e tem se tornado frequente. Inclusive, o transtorno do pânico é um dos transtornos que é considerado desenvolvidos a partir de uma ansiedade, né? Normalmente, as pessoas que buscam ajuda decorrentes do pânico, elas já ajuda psicológica, elas já passaram por hospitais, por médicos, e daí mistura duas coisas: o medo de sentir o pânico, o medo de morrer, e ao mesmo tempo os sintomas físicos. Às vezes, a dor no peito e a taquicardia é tão forte que muitas vezes esses pacientes eles buscam o pronto-socorro com medo realmente de estarem tendo aí, né, um ataque cardíaco. Então, é algo que precisa ser cuidado, e é como se fosse assim, passo a passo. Essa pessoa pode ter tido algum trauma em alguma época da sua vida. Ao contrário do que se pensa, trauma não é um evento que acontece ali. Ah, eu vi tal coisa, fiquei traumatizado. Não é só isso que é trauma. Trauma é algo intrapsíquico. Algo que é traumático para mim pode não ser para você, e vice-versa, né? Então, assim, é a vivência de cada um. Essa pessoa pode ter sentido algum trauma na sua vida e deu um sentimento de desamparo muito forte. E o tempo todo ela tem que ficar em alerta, né, preocupado e ali em alerta. Chega um momento na sua vida que esse estado de alerta tá tão alto, tá tão sacrificante, que você não dá conta e vai dar uma descarga de adrenalina, e aí você vai começar a sentir todos esses sintomas corporais que as pessoas com pânico sentem. Então, há uma relação muito íntima entre o que é psíquico, traumático, angustiante, doloroso, com o sintoma que se apresenta no corpo. E o pânico, ele diz aí de algo que dá muito medo, que dá pavor, né? E é realmente porque existe uma sensação de morte. A pessoa acredita fielmente que aquilo, ela não vai passar, ela não vai sobreviver. E quando ela passa e sobrevive, ela começa a ter medo de ter de novo, de sentir aquilo novamente. Então é viver constantemente em alerta. Quem dá conta de viver constantemente em alerta? É muito complicado. Então, o tratamento é muito importante. E talvez quando a pessoa percebe que algo está errado, o que ela faz? Está errado porque algo na minha vida está errado. Eu vou começar a fazer atividade física demais, vou mudar minha alimentação, e não vou comer mais tal coisa, vou comer menos. E aí ela fica mais fraca, porque mudou a alimentação de uma forma rígida demais e começou uma atividade física. Então é sempre bom, diante de sintomas psíquicos e físicos, buscar uma ajuda especializada. O que não quer dizer que você tem uma doença. Mas, por exemplo, você se angustiou demais, está ansioso, tá sofrendo, busca uma ajuda especializada. Ou se você não quiser buscar uma ajuda especializada, fale com um amigo, fale com um irmão, com parentes, com alguém que possa te ouvir e acolher. Mas lembrando que a escuta de um amigo, de um parente, não é a mesma escuta de um profissional que não vai colocar ali, se eu fosse você, eu faria isso e aquilo. O profissional vai te orientar realmente dentro da ciência o que você precisa fazer, né? E também escutar de maneira qualificada para que você elabore o seu sintoma e para que ele possa cessar. É importante Espero ter demais. respondido. Não, muito bem. Essa questão que você cita aí, as pessoas elas usam muito isso. Se eu fosse você, eu faria dessa forma. Se eu fosse você, eu faria de outra. E isso é complicado, gera até uma certa concorrência, ou seja, sei lá, uma impotência do sujeito, como você menciona aí. Então, a busca do especialista, e ele vai fazer ali essa leitura, essa interpretação,
E hoje nós estamos numa sociedade muito corrida, muito tensa, há pouco tempo para desabafar. E a pessoa vai acumulando essas frustrações, esse medo, essas coisas que ele não solta, não divide, não, vamos colocar assim, explode, e esse acúmulo dessa carga negativa, ela precisa ser descarregada, para que essa pessoa refrigere essa mente. Fábio, novamente, está pedindo aqui um conselho para os professores, psicólogo Gabriela. Um conselho? Porque, no caso, ele está querendo dizer assim, questão de, hoje a educação, você deve perceber também, seu pai é professor, e parentes seus, a nossa credibilidade, ela está muito fragilizada. Ou seja, nós estamos descapitalizados, o governo nos paga o dia que quer, sendo que existe a verba do Fundeb, que é um recurso específico da educação. Há uma certa desmoralização, no caso não só nosso, mas do servidor público, com ataques frequentes, Sim. Reformas impopulares, e também a sociedade hoje cobra da gente como se você fosse um pai, um psicólogo, um cuidador, múltiplas funções que, às vezes, sobressaem sobre a questão do que eu falo sempre com o pessoal, ler, escrever e calcular. Então, o professor hoje tem que ensinar o aluno a sentar, cortar a unha do aluno e, às vezes, até fazer a barba. O que você nos orienta aí, através do seu olhar clínico, profissional? Nossa, muito bacana isso que você traz. Inclusive, eu também sou professora. Esqueci de dizer, mas esse semestre eu não peguei. E é até legal eu trazer isso para vocês, porque o meu respeito a todos os professores. Eu optei por não dar aula, eu dou aula no ensino superior, eu optei por não dar aula nesse semestre, porque é muito pesado. A sobrecarga é muito grande, realmente. A gente não trabalha somente dentro de sala de aula, né? Existe aí um planejamento, uma correção de prova, um planejamento de um seminário, correção do seminário, do artigo científico, do que você vai publicar. Então, é realmente muito desgastante, sem contar a mensagem, a dúvida, todo dia, toda hora, no domingo, no sábado, não interessa que dia que é. Então, o meu total respeito a todos vocês, professores. Vocês realmente merecem muito mais do que lhes é oferecido atualmente. O meu conselho nem sei se seria conselho, mas vamos usar essa palavra, é que tenham paciência, porque a profissão mais bonita, sem vocês, nenhuma outra profissão seria possível. E há hoje na sociedade até um preconceito, até na formação mesmo. Quando você tem um filho, você quer que o seu filho seja doutor, seja isso, seja aquilo. Interessante seria se fosse incentivado que fossem professores. E que vocês fossem até muito mais respeitados realmente e valorizados dentro da profissão de vocês. A sociedade não deveria nem sequer aceitar esse tipo de coisa, apesar das lutas ferrenhas da classe. Ainda há muito para alcançar, muito mesmo. Acho que vocês não alcançaram nem 25% do que vocês merecem. É necessário paciência. Realmente complexa essa situação, porque sem educação não ocorre um processo de emancipação política, ou seja, o sujeito, o cidadão, poder interpretar a política, porque política é cuidar da cidade, interpretar bem o voto, que o voto é coletivo, mas as consequências... Desculpa, o voto é individual, mas as consequências são coletivas, o processo de apropriação do patrimônio público. Então, esse comportamento, ele vem através da educação, ou seja, a formação de base para que se forme um cidadão crítico. O que é esse crítico? É o cidadão que sabe os seus direitos, seus deveres, e sabe ler
e a oportunidade de poder se significar. Senão vai ser o quê? Uma massa de manobra. O comportamento dele vai ser o quê? De 2 em 2 anos, ele vai lá, é obrigado a votar, e a sociedade continua. Não há um ressarcimento do voto, que é um investimento muito sério, e o pior, os nossos impostos, eles não são convertidos naquilo que a gente paga. Agora mesmo que em Coração de Jesus, o nosso IPTU, ele já está chegando na caixinha de correio. Então, esse comportamento, ele começa na família, ou seja, se a família ela tem uma estrutura educacional boa, o que vai acontecer com esse cidadão? Ele vai seguir essa formação. Mas se o Estado não oferece para determinados cidadãos essa oportunidade, qual vai ser o comportamento dele? É quase que uma subserviência. Você concorda com isso? Com certeza. E o que a gente precisa também tomar consciência é que o poder emana do povo para o povo. A gente tem que tomar consciência do poder que a gente tem na sociedade. E muitas vezes a gente deposita naqueles que estão lá, né? Como se eles estivessem nos fazendo um favor. Na verdade, não há ninguém fazendo favor, porque o poder emana do povo para o povo, então nós precisamos colher aquilo que é de direito. Mas a sociedade ainda está muito em desenvolvimento pessoal, desenvolvimento coletivo e todo tipo de desenvolvimento possível. Está tudo no meio do caminho, a gente precisa ainda tentar alcançar. Então, professores, tenham muita paciência, perseverança, como a gente falou antes, né, tentar ter um pouco de resiliência, inclusive a classe de professores é a classe que indicam aí nos estudos que mais tem questões psíquicas, que mais utilizam até mesmo medicamentos relacionados à ansiedade, à insônia. Então, realmente, vocês precisam se cuidar, né? Pensar um pouco também, não somente nessa carga de trabalho. Eu sei que vocês trabalham ali incansavelmente até de madrugada, mas existe direitos que são respaldados e vocês precisam primeiro se respeitarem. Porque quando a gente começa a pensar também na gente, a gente aprende a lidar melhor com o ambiente. Quando eu vi que, como pessoa, como professora, Gabriela, docente, quando eu vi que eu estava chegando no meu esgotamento, eu abandonei. Porque eu falei, eu não dou conta. Eu cheguei no meu limite. Mas eu sei que muitos de vocês são exclusivamente professores. Vocês não podem, talvez, fazer essa escolha que eu fiz, que era algo a mais que eu trazia para o meu currículo e que eu sou apaixonada. Então, tentar realmente ter resiliência e se cuidar, se autoconhecer e reconhecer o seu limite de mudança e até que ponto vocês aceitam. E eu vejo que vocês são uma classe que lutam e que buscam e que precisam se unir ainda mais para tentar alcançar aquilo que vocês almejam. O principal aí seria a autonomia pessoal, ou seja, você saber o seu limite e conhecer os direitos profissionais do estatuto para que não ocorra abusos. Tendo essa Exatamente. profissionalização, vou colocar a profissão, cometer um pleonasmo aqui, mas para dar ênfase, ocorreria uma melhor prestação de serviço, porque na pressão não tem muito resultado positivo, produtividade. Fábio, ele pergunta novamente aqui, é um bom aluno, eu daria nota 10 para ele, é o meu mestre. Questão aí hoje muito complexo, que já existia, mas hoje mais, porque as pessoas estão dentro de casa. Questão aí de ódio, violência familiar, como que você orienta, disserta sobre? Muito bacana a pergunta. Obrigada, Fábio. Realmente tem aumentado muito os casos de violência familiar. Inclusive, tem até uma campanha, né, que tem sido aí veiculada com X vermelho. É até interessante a gente citar sobre isso aqui, né, que a mulher que sofre violência doméstica, ela pode colocar um X vermelho na mão e buscar qualquer farmácia, inclusive a Minas Brasil aqui em Montes Claros, está apoiando essa campanha.
E quando ela chega nesse local, ela pode mostrar esse X na sua mão e imediatamente o atendente ou farmacêutico irá acionar a polícia. E o que acontece diante dessa violência doméstica? Muitas vezes há uma dificuldade de quem sofre em pedir ajuda, seja porque quem é o agressor está ali, né, muito em cima, ou não tem acesso, às vezes, ao celular, ou até mesmo por um medo de ficar só, aí pensa, ruim com ele, pior sem ele, e acredita que talvez não vai dar conta de uma sobrevivência minimamente digna sem aquela pessoa, e aí toda uma fantasia, né, diante da violência doméstica e diante da agressão, diante do ódio também da sociedade. Inclusive, atualmente a gente vê muito mais escancarada essa manifestação de ódio, principalmente nas redes sociais. As pessoas se escondem por trás de perfis nas redes sociais para falar aquilo que magoa e que atinge o outro. Cometem aí vários crimes nesse ambiente, crimes virtuais, e acreditam que estão impunes. Mas o ódio, ele sempre existiu na sociedade, né? Sempre existiu aí um mal-estar na sociedade. Freud já dizia que o ser humano ele tem uma tendência para a agressividade, não é uma culpa da nossa mãe, do nosso pai, pelo contrário. E quando a gente se vê ali, quem tem esse tipo de comportamento protegido por alguma coisa, seja por não poder sair de casa, a mulher não pode denunciar, seja ali através dos perfis nas redes sociais, buscar para agredir o outro, ou seja, qualquer outra forma de prevenção, esses crimes tendem a acontecer muito mais, né? E essa manifestação de ódio, ela vai acontecer muito mais porque a pessoa tem a falsa sensação de que ela está protegida. E aí a gente já pode pensar num desvio de caráter, num desvio de conduta, e o que pode estar envolvido aí, tanto, né, no perfil dessa vítima, quanto no perfil desse agressor. Realmente essa questão aí é uma questão, assim, criminal e mais social, porque, infelizmente, muitas mulheres ainda dependem economicamente do homem. Aí ele vai enfatizar esse machismo, essa violência doméstica, é um trato realmente que precisa de um olhar cuidadoso da justiça, e a mulher, né? É uma pergunta que eu vou fazer aqui, está quase terminando o nosso horário. Empoderamento. Passou tão rápido. Rapidinho. Empoderamento. O que você pode falar aí para as mulheres e para nós homens também, porque o pessoal usa mais empoderamento no sentido das mulheres, por causa dessa questão do machismo. Mas o homem também tem que exercer esse vocábulo, né? Nossa, muito bacana você trazer isso, inclusive porque há aí uma sociedade até hoje muito patriarcal, né? E a mulher ela vem crescendo nesse contexto desde de muito nova, né? Que o homem era o provedor do lar e a mulher normalmente era associada à princesa, aquela que espera o homem. Ou seja, para existir uma princesa tem que existir um príncipe. E o homem na sociedade, ele sempre pode existir por si mesmo, né? Porque o príncipe, ele pode ter o seu papel de herói, de salvador da pátria, de provedor do lar, e a mulher sempre ali como dona de casa, submissa, sustentada. Então eu acho que esse empoderamento feminino, ele vem muito a partir daí, né, da luta da classe feminina para ter uma igualdade social. Mas realmente o empoderamento, ele tem que vir de todo ser humano, vamos dizer assim, né? Todos nós temos que buscar nos reconhecer enquanto seres frágeis, seres vulneráveis. A nossa vulnerabilidade, ela é escancarada na nossa cara, principalmente nesse momento, né? Mas que nós podemos fazer coisas grandiosas, coisas que podem fazer com que o outro seja privilegiado, mas principalmente nós mesmos. Porque quando a gente se acolhe, se aceita como os outros também tendem a nos acolher. Então, vamos buscar cada vez mais acreditar em si, buscar cada vez mais desenvolver pessoalmente, acreditar que você tem liberdade de ser quem você é,
que você não precisa viver aí nessa normose, que está todo mundo fazendo isso e eu vou seguir a manada. Você pode seguir aquilo que você quer, porque o desejo, ele é subjetivo, cada um tem o seu. Então, eu aconselho que vocês deixem o desejo de vocês vir à tona e comecem a traçar estratégias de como fazer para alcançá-lo. Eu sei que nesse momento é difícil a gente pensar até em traçar muita coisa, mas a gente sempre tem aquele desejozinho que a gente guardou no fundo do baú. Nem tudo nessa vida a gente pode realizar, mas quando a gente faz uma escolha e abandona as outras escolhas que não valem a pena, a gente tem uma chance de poder ser mais feliz onde a gente está. É questão mesmo de autoestima. Se eu não me valorizo, como que as outras pessoas vão me valorizar? Então, a gente tem que investir. O nosso maior patrimônio somos nós mesmos. Aí vem a questão da aparência física e também a aparência dos sentimentos, das atitudes, dos valores. Juliano Santos, aí, ó, Juliano Capoeirista, está na audiência aqui. Fábio já é frequente, aluno nota 10. A Taíde Caldeira, ele fala a questão aí de você se amar, se valorizar, e a questão aí que ajudar o próximo, seja uma coisa que eu sempre falo com as pessoas, quando eu faço alguma coisa, é porque eu sou servo de Deus. Então, quando eu estou servindo ao meu próximo, claramente eu estou servindo a Deus. Então, a gente precisa de muita leitura, acompanhar leituras da Bíblia, bons escritores, principalmente os nacionais, boas orações, às vezes bons filmes. Infelizmente, hoje o cinema também, as novelas andam fracassados, dificilmente a gente acha boas produções que vão edificar, ou seja, a gente vai transportar para aquele personagem aquilo que a gente pensa, uma certa personificação. Antigamente a gente assistia aos filmes, a gente queria ser aqueles personagens, mas infelizmente hoje os valores são outros. E Francisco Sá também continua aí na audiência, prestigiando, e agradecer, Gabriela, a sua espontaneidade. Antes de eu te chamar, você já tinha aceitado. Então, é uma doação que você fez aqui. Eu só tenho a dizer que Deus lhe pague por ter oferecido para a gente tanto conhecimento, tanta experiência, né? Faça as suas considerações finais, e foi muito importante, né, para a gente, você nos emprestar um pouco do seu conhecimento. Eu que te agradeço pelo convite, muito obrigada. Agradeço a cada um que continuou aí, que contribuiu, que fez perguntas para a gente. Esse momento é muito enriquecedor. A gente pode buscar construir juntos, coletivamente, um mundo melhor dessa forma. Quando a gente se doa um pouco e doa um pouco daquilo que a gente constrói dentro, cada um na sua área, a gente pode unir forças para conseguir alcançar algo melhor, principalmente nesse momento em que está todo mundo tão fragilizado, né? E me coloco à disposição de você, de todo mundo que está aqui acompanhando a nossa live. Se tiverem alguma dúvida, quiser me chamar no direct ou no message, podem chamar, pode ficar à vontade. Eu estou aqui para auxiliar no que for necessário. Às vezes eu demoro um pouquinho em responder, mas estou aqui para auxiliar sempre que possível. Muito obrigada, é um prazer poder contribuir. Espero ter contribuído, tirado as dúvidas aí, mas se tiver ficado alguma ainda, pode me mandar lá no privado que a gente conversa. Isso, então, Deus lhe pague, boa noite, e continue com essa vontade de ajudar as pessoas. Nós estamos aqui na Terra justamente para ir equilibrando uns aos outros, e a felicidade é o que a gente procura. Boa noite. Boa noite para todos vocês, especialmente para a Pai que ficou aí até agora, né? Nós vamos dar nota 10. Abraço. Nota 10. Abraço, tchau.